quanto à baleação no arquipélago dos Açores, nem sempre eu tenho visto na imprensa, quer na imprensa, quer as pessoas a falar opiniões. Eu diria, nem sempre a coisa tem acertado. A baleação nos Açores começou pela Ilha das Flores, e a razão disto ter acontecido foi a nossa posição geográfica. É claro que a baleação de Massachusetts nos Estados Unidos inicialmente era para o Atlântico, e então a primeira ilha que eles encontravam eram as Flores, e daí o intercâmbio muito antigo entre as Flores e os Estados Unidos. Em primeiro lugar, quando havia falta de viveres, tais como batatas, ovos, galinhas, porcos e por aí diante, a primeira coisa era as flores. Depois disso começaram a recrutar. As Flores eram uma ilha relativamente pobre, vivia-se inteiramente da terra, e então não havia indústria, nem havia serviços, não havia nada. A frota baleeira era uma salvação. Empregavam-se ali, paleavam dali, e quando a coisa se tornava um bocadinho dura e um bocadinho difícil, então desembarcavam nos Estados Unidos. É por isso que a nossa colónia florentina de Nevada e da Califórnia é muito extensa, muito. Por uma ilha pequena como essa, eu diria que é a mais extensa do nosso arquipélago em relação ao número de habitantes. E a partir daí, eu vou passar a palavra a um representante do Pico, que é um homem notável, que foi uma ilha notável, foi uma ilha que na baleação ninguém lhe passou à frente. É uma ilha que houve uma dedicação altíssima à baleação. E vou passar aqui a palavra a um dos antigos baleeiros, o senhor Joaquim Quaresma, natural da Ribeira do Meio, concelho de Lajes do Pico, que foi um baleeiro, atualmente vive nos Estados Unidos, está reformado e passa aqui algumas épocas de verão. E ninguém melhor do que ele, que está balizado, que ele foi baleeiro por muitos anos e conheceu os melhores baleeiros do Pico. Eu vou-lhe dar a palavra a ele, porque neste particular eu não posso adentrar muito, que não conheço no Pico. Sr. Joaquim, a palavra é sua. Bem, tudo estás dizendo é tudo certo. Eu fui para a baleia, meu pai tirou-me uma carta, era uma licença, que se chamava lá a cédula. Exato. Com 13 anos. Com 13. E 13 anos. Com 15 anos fui para a Liberdade, que eram homens velhos, pais e avós da minha idade, que eu era uma criança, de onde era o primeiro bote lá das Lajes, que era a Liberdade, e tinha, por oficial na altura, o Manuel Caiador, oficial conceituado. A seguir, Remo da Boga, o Manuel Goulart, todas essas gente se conheciam, como estão a ouvir. A seguir, que era o Ramo da Selha, era o Joaquim Quaresma. A seguir, era o Manuel Pilhoto, que era o ferreiro que fazia os arpões para a baleia. O Manuel Pilhoto, também já ouvi falar dele. A seguir, era um artista. O Ramo que chamavam o Ramo dos Três. Sim. Era o Manuel Belém, o Manuel Augusto. E a seguir, era o Ramo da Tavante, o Manuel Belém, que está hoje na Califórnia. E a seguir, o nosso aproeiro, que era o Manuel Garcia. Eu era uma criança ao pé daqueles homens, de onde eu hoje... Mas o tempo e a experiência, sei que o senhor está emocionado desse tempo, isso compreende-se perfeitamente, muito especialmente os imigrantes que sentem o passado, já não podem ter. Onde hoje, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, eu vou às Lajes do Pico, como imigrante, gosto de ir cá, vejo o bote. Sim, e isto dá-lhe saudades? Não vejo os meus amigos. Yeah. Uns emigraram, outros faleceram. Tudo faleceu. A vida não para. Só apenas temos um, que é o Manuel Belém, está na Califórnia, em São José. De resto, não vejo mais ninguém. O
Uma pergunta, esses belém do Pico, houve aqui um professor belém aqui do Pico, serviu aqui nas Lajes das Flores. Yeah. É relacionado com esses beleiros? Yeah. Não. É relacionado com Manuel Belém. Os pais... É outros beléns? Não, é da mesma família. É da mesma cepa. Esse era professor, não era professor. Exato. E este Manuel Belém é dessa família, os pais eram dessa família. Sim. Desses beléns. A não ser 7 homens que eu andei, que eu era uma criança, ao pé daqueles homens, era eu estimado, principalmente com o trancador Manuel Garcia. Eu entrei com 15 anos e com 17 anos ele deu-me o arpão para a mão para eu trancar a baleia. Com 16 anos? Foi o teu dia grande da tua vida, hein? E trancaste a baleia, trancaste? Foste bem sucedido? Não, sabe, eu fui para a proa, disse-lhe a baleia, estão para lá, e aqui está, ele amanhou uma proa do bote, tem a sua maneira de amanhar, eu sabia, mas ele caminhou com a sua mão. Sim. E a baleias vieram cabeça com cabeça e foi a primeira baleia que eu tranquei. E tranquei. Ainda tinha medo, gostava daquela vida na altura. E ali principiei a trancar a baleia, ficámos contentes. E ele depois, em 57, foi escolhido, graças a Deus, não tenho vergonha de dizer, pelo nosso amigo barbeiro, que está hoje na Madalena, vivendo em casa de uma filha com 96 anos, para eu ir entre os melhores. Este senhor era oficial baleiro, desculpe de interromper, este senhor era oficial baleiro deste bote, era o Liberdade? Não. O meu bote, o Liberdade, era o Manuel Caiador. O Manuel Caiador era o meu oficial. Mas, para remar escolhidos, sim, o barbeiro conhecia-me, e eu com 17 anos, principiei com 15, e com 17 anos fui para ser escolhido para um resgate, onde a gente ganhou. E vocês ganharam? E ganhámos a resgate. Por isso, eu principiei novo, e talvez se acabasse também novo, que eu, se não imigro, tinha tirado a carta de trancador, senhor, e tinha feito a minha vida, mas a minha vida acolá não dava para viver o suficiente, tive que emigrar. E emigrei, e graças a Deus estou hoje aqui com a minha vida normal. Joaquim, eu vou-lhe interromper, se faz favor, para o seguinte. A finalidade deste trabalho, aqui o Sr. José Agostinho Serpa, que é um homem que já provou por si próprio, eu não tenho nada a falar, porque ele tem provado, ele tem feito imensos belos programas, que se ele não os fizer, ninguém os faz, ninguém tem capacidade. Porque isto não é uma questão de classificações universitárias ou qualquer coisa. Isto tudo tem a ver, o homem nasceu com um doutoramento nesta área, o homem é fantástico. E nós vamos aproveitar o tempo dele. E tu vais-me dizer quanto tempo serviste na avaliação, depois foste para o Exército Português, e depois do Exército Português ainda voltaste à avaliação. É isso que eu pergunto. Vais falar agora. Bem, sabes, eu casei em vim da tropa em 1965. Sim. E eu em 66 casei. Sim. E eu fui para a baleia, para a pesca da baleia. Voltaste à baleia, é isso que eu queria saber. Ou depois, eu também gostava da albacória. Sim. E o mestre de Portugal, que já hoje é falecido, arranjou-me lugar no barco. Sim. E eu fui para a traineira. Mas de verão, meu pai aguentava-me o lugar no bote, aquilo é tudo aguentava-me o lugar no bote, se aparecesse baleia, ele ia no meu lugar. E quando chegava da traineira, ia atrás para o bote. Para me ajudar na minha vida, que estava casado de novo, e ajudou muito. Tudo tinha que ser aproveitado naquela altura. Tudo. Não havia União Europeia, não havia nada. Os subsídios eram os nossos músculos. Exato, e a nossa vontade. O trabalho. Esses é que eram os nossos subsídios. E tudo me correu bem, graças a Deus, tudo me correu bem na minha vida, tanto na baleia, como na albacória. E como na imigração. Depois, na baleia, eu não cheguei a tirar a carta trancador, mas tranquei baleias, ajudei a matar baleias. Exatamente. Fui para a albacória, ao cabo de 2 anos, estive no ano de marinheiro, no segundo ano fui para contramestre treineiro do Ribeira do Meio, estive lá à roda de 5 anos, eu depois emigrei, e ali acabou a minha vida do mar lá, com cheio de saudades. Exatamente. Há aqui qualquer coisa que não tem explicação. Recordo que a primeira vez que nós nos encontramos foi nas sopas de Espírito Santo do Pico, em Alcovil. Exato. E tu estavas a servir e tu deste preferência a mim e à minha mulher. E não havia qualquer contato entre nós, absolutamente nenhum. E eu achei aquilo tão
Então, coisa, digo, este senhor é alguém, este senhor é um homem que leva as coisas como deve ser. E perguntei, e disseram-me, ele é da Ribeira do Meio, ele é Quaresma. E eu disse, ele pertence ao Gabriel Quaresma. Ele disse, é irmão dele. Eu digo, está tudo feito, meu ex-companheiro na Frente Africana, que é o irmão dele, o Gabriel. E daí ficámos sempre amigos, meu caro amigo. Eu vou responder essa pergunta. Sim. Eu vim aqui... Estás muito emocionado. É próprio dos imigrantes. Eu, com o rapaz das flores, que teve uma asilo no continente, na base de Sintra. João Dias. Não, António Dias, desculpa. Sim, António Dias, éramos como irmãos. Eu quando vinha aos Açores, como venho todos os anos agora, tinha sempre a ideia de dar um abraço. E depois Desculpa, encontraram-se ontem à noite. Este homem já há uma data de anos que me fala. Com 50 anos. Era como irmão. 50 anos que ainda ouvia. Há 50 anos. E encontraram-se. Mas eu vi-o ao longe e conheci. Abraçaram-nos e choraram como crianças. Produto de uma ausência forçada, eu diria. E assim, ainda estás emocionado, Joaquim? Não, estou satisfeito. Eu estou contente. A emoção, aquele que não tem emoção é uma pessoa neutra. É um animal, é uma pessoa qualquer. Exatamente. Mas é uma pessoa que nunca mais me esquece. E eu não me esqueço do tempo que lá passei com ele e agora desta vinda que vim aqui lhe dar um abraço. Exatamente. Joaquim, eu recordo-me que uma vez entrei em Portugal por Quintanilha, que vem a ser ali por Bragança, próximo de Bragança, entre os montes. E já há muitos anos que não vinha a Portugal. E estava lá no posto fronteiriço, estava a bandeira portuguesa, hasteada, e as lágrimas correram, Joaquim. Correram, mas correram a valer. Portanto, há sempre aquela saudade. Não, muito. Vê lá, tive 2 anos e meio na base aérea número 1 de Sintra. Serviste lá? Servi lá mais ele, mas ele para mim e eu para ele é como irmão. E ele disse-me e eu disse-lhe também que a gente, tudo era com a gente os dois, era tudo. Sim. Eu tinha sempre a vontade de dar um abraço. E passou 50 anos. Foi uma pessoa que te marcou. E passou 50 anos, mas eu com 5 anos estou satisfeito. E outra coisa, se houvesse baleia hoje, ainda gostavas? Não. Gostava de ir na lancha, que aquilo é uma vida perigosa. Sim. E a minha vida agora está diferente, a mesma idade diz, só que gostava de ver, que eu podia ver nos barcos, ver as baleias, mas já vi tantas toninas, tantas como estas pessoas vão ver, não dá assim aquele arrepio como dava quando eu estava à vida da baleia. Sim, deixa-me fazer uma pergunta. Na tua opinião, qual são os distintos oficiais baleeiros do Pico? Na tua opinião, apenas isso. Exato. Eu conheci tanto em trancadores como em oficiais. Sim. Bem, a gente tínhamos na minha altura, tinha o João Maurício, talvez não conheces, mas muitos conhecem como estão a ouvir. Eu conheço. Tinha o Francisco Barbeiro, o Francisco Barbeiro, tinha o Gil Zezinho, teve o António Boga também, isto tudo já morreu. Eles todos já andaram. E o meu oficial, o Caiador, foi o meu primeiro oficial de baleia, que era, na altura, a gente e o Barbeiro eram os dois número 1. Que a gente andava sempre como rivais, um apanhava mais, outro apanhava menos. Mas tanto o Barbeiro como o Caiador, em trancadores, o Manuel Garcia, para mim, a minha maneira de ver, foi o número 1. Manuel Garcia? Sim, o Manuel Garcia para mim foi o número 1. Trancador ia buscar um baleia de qualquer maneira. Tens uma ideia, desculpa de interromper, tens uma ideia, senhor, quando é que faleceu? Eu estava na tropa, eu estava imigrado. Já estavas imigrado? Estava. Estás falando dos anos 60? Não foi há muitos anos. Dos anos 60? Não, foi agora há poucos anos, que o filho está nas leis, o Antônio Manuel, que trabalha nas finanças. Sim. Ele está formado acho que há 3 anos, 4, e o pai morreu há pouco antes. Sim, foi agora há poucos anos. Está bem, foi um oficial distinto? Não, trancador. O Manuel Garcia era um trancador distinto. Garantido, distinto. E aquele homem para mim era um pai. Eu nunca me esqueço que ele tinha melões lá na sua casa, quando aparecia a baleia, levava sempre um melão e ele tinha sempre um bocadinho de melão para mim. Para ti? Nunca me esqueço disso, já disse isto ao filho, ao Antônio Manel, que hoje não trabalha, está reformado das finanças. Já agora mais e é verdade. Eu sou sempre apressado, eu penso que meus pais, quando me fizeram, tinham muita pressa e daí que eu sou sempre apressado e corto as pessoas, mas não é, okay. não é por mal. É o seguinte, quanto ao Faial,
o que é que tu dizes? Qual é que foi o porto mais importante? Foi a horta ou foi o salão? Bem, Na avaliação. Dessa parte, meu pai esteve lá a avaliar no salão, o Super Leve, o João Batata, que é o irmão, teve nos Capelinhos. Manuel Mourinho. Sabes quem é Manuel Mourinho? Não, esse eu não conheço. E são pessoas que já não estou bem dentro do assunto disso. Mas no Faial, teve lá dois grandes oficiais do Pico. Sim. Portanto, o Manuel, o Peleve, o seu Peleve, do Reis do Pico, foi para lá avaliar para o salão. Sim. E o irmão, o José Batata, para o Capelinhos. Grandes homens. Eram grandes homens. Oficiais, grandes homens, grandes cabeças. E o Tomás Alberto, ele era empresário baleeiro, não era? O Alberto... Tomás Alberto, da Horta? Não cheguei a conhecer. Não, mas foi. Isso já no meu tempo. Ele te fez um convite ao meu pai para balear na horta, mas o meu pai era oficial baleiro, João Congeira. O Tomás Alberto não era baleiro. Era empresário, empreendedor. Exatamente. Empresário coisa, marítimo. Exatamente. Este homem tinha, eu não sei se a baleação do salão, se era dele ou não. Não sei. Ela partia do Porto Pinho. O Porto Pinho era o quartel-general do Tomás Alberto. Acontece que ele fez como eu disse anteriormente, ele fez um convite ao meu pai, mas o meu pai tinha aqui umas terras e umas vacas e umas coisas, e o meu pai rejeitou. Mas voltando atrás a Manuel Mourinho, que era do salão, eu cheguei a trabalhar com ele nos anos 60, em Statroy, no Canadá. E o homem chegou-se a mim, era uma pessoa de bem, coitado, era baleeiro. E ele disse-me, disseram-me que o senhor que era filho do mestre João Padre Mestre. O meu pai era conhecido mestre João Padre Mestre. Sim, o senhor conheceu o meu pai. Eu disse, não, conheço o seu pai, eu duvido. Conheço o seu pai, eu duvido. O meu pai baleou 60 anos aqui nas Flores. E ele tem um recorde quer em número de anos, quer em número de apanha de baleias. E então, e o Ricardo Boga? Conheceste o Ricardo Boga? O homem da Ribeira do Meio. Deve ter outro nome lá, o Ricardo que foi para o Canadá, que foi para Statroy. O Ricardo é meu padrinho, o Ricardo da Rosa. Exatamente, meu padrinho. Rosa, faleceu aqui há teu padrinho. Há poucos anos, 3, 4 anos. Espera aí, ele era casado, ele é teu tio também, não era? É irmão da minha mãe. Pois, claro, o Ricardo falava-me disso. Ele era irmão da minha mãe, morreu em Statroy. Ele foi para o Canadá no tempo do vulcão, em 57. Sim. 57. O meu pai... Mas ele teve, padrinho, teve na Graciosa, não sei se 12, 15 anos, eu não estou bem dentro do assunto, de balear. E depois foi para a Graciosa e ali ficou. Exatamente, ele falou-me nisso. Meu pai iniciou-se com um grande oficial baleeiro do Pico. Ele chegou aqui às Flores em 1935 para Santa Cruz das Flores. Era trancador ele naquela altura. E depois o empresário Maurício António Fraga montou aqui uma grande companhia, seis botes de baleação aqui nas Lajes, e ele veio para cá, que era o mestre Ângelo Bruno, natural da Ribeira do Meio, como tu és. Já ouviste falar dele, de certeza? O Ângelo. O senhor Ângelo. Não, Ângelo Bruno. Nunca ouviste falar dele. Conheceste o Ferreira? Não conheceste? O Ferreira, conheci. Ele é cunhado do Ferreira. Não era criança, mas ouvia falar. Exatamente. Do oficial maior que se passou nas Lajes, na Ribeira do Meio, nas Lajes. O senhor José Gatinho. Esse foi o primeiro. Mas José Gatinho baleou aqui nas Lajes. Não, ele baleou em muitas bandas. Meu pai falava dele. Esse homem tinha uma visão doida. Tinha. Me dizia que eu era criança e ele escondia-se debaixo do bote ou punha um marinheiro para dizer que era, olha, isto é o Gatinho, ele já vai para ali, que a baleia vai sair para ali. E ele punha um remador, assim me disseram. Sim. Para pessoas que isto não é o Gatinho, que não, ele está ali. E ele escondia-se para trocar e remava, e mandava remar para ali. E a baleias quase sempre, ele estava sempre com elas em cima. Este mestre Ângelo fazia o mesmo truque. Mestre Ângelo era um oficial notável. O que é que ele fazia? Mestre Ângelo tinha muito critério, tinha muita fama, e uma fama justificada. O que é que o homem fazia? Naquele tempo havia duas companhias que eram opostas, que era a das Lajes das Flores, de Maurício António Fraga, e a de Santa Cruz, que era Flores e Reis e Serpa e qualquer coisa. Acontece que Mestre Ângelo, conforme era um baleeiro notável,
Mestães fugia ao contrário do baleio e ia sair. E dava sinal ao meu pai e disse: João, ficas para aqui que ela é tu. Eles vão ir todos atrás de mim. E assim acontecia, eles iam todos atrás de Mestães, que era um homem coisa. E o meu pai apanhava sempre as frias. Por causa de Mestães, inteligência de Mestães. Homens do mar, homens batidos. Era coisa Bruno. O Boga, uma vez, o teu tio, disse-me. O meu conhecido Ferreira, como era o nome dele, o Ferreira, o primeiro nome dele? Pai daqueles moços que tiveram imigrados no Canadá. O tio Ferreira, chamavam o tio Ferreira. Mas esse era maquinista de uma lancha. Mas tinha o filho, o Leonel, tinha o Ressel, foi mais eu a resgate, hoje ainda é vivo. O Ressel. O Ressel é vivo. E o Leonel não? Eu conheci os dois, eu trabalhei com os dois no Canadá. Já morreu. Não, isso está a Troy. E o teu tio o Ricardo Rosa, disse uma vez, teu pai era um grande homem, era um homem como o Estecá, como o Pico. Eu digo, Ricardo, com licença. Havia homens no Pico melhores que o meu pai, mas havia muitos muito inferiores. Não digas que ela era como o Estecá, que não é bem assim. De maneira que é assim. Tens mais alguma coisa a dizer? Não, tens muito a dizer, pensa e diz. Não, eu só espero esta reportagem que a gente está a fazer. Isto é para a história importante que digas o que sabes. A minha família, os meus filhos. Sim. A tua família, e queres desejar? Não, os meus filhos que vejam isto, o que estou dizendo, eles sabem que eu conto, para saber o que é que o pai passou. Exatamente. E o que fui. Príncipe de novo de marinheiro à baleia, a cabo de 3 anos tranquei baleias e não tirei a carta de trancador porque imigrei. Imigraste, não está. Fui para a Albacória, tive 2 anos no Ribeira do Meio, a cabo de 3 anos fui para a Contramestre da Traineira. E não tirei a carta de mestre e imigrei também. Eu andava nas duas partes. Exatamente. É isso, é o que eu desejo. Mas tinhas-te ingrado na avaliação, sem dúvida nenhuma, se não era a imigração? Não tinha problema nenhum. O que eu gostava? Eu era novo, qualquer coisa me servia. Queria fazer uma vida de ganhar dinheiro. Mas não tinha possibilidades de fazer a minha vida lá. Tive que emigrar. Imigrei e, graças a Deus, até hoje, tudo me ajudou. A sorte, o meu trabalho, a saúde, tudo me ajudou. Tenho a minha mulher 2 filhos, que é o Roberto. O Roberto e o resto não é a Alina. É interessante, conheço há muitos anos e não conheço os teus filhos, pela razão que eles não vão à festa de expressão. Não. É a razão que não gostam. Roberto, vamos almoçar mais eu, estás só ali um bocadinho, os amigos do pai, sim. A minha filha, ainda a minha filha às vezes, mas não tem aquela coisa como eu tive. Joaquim, e eu assim fico satisfeito com esta coisa. A experiência difícil e a experiência boa. A experiência boa foi trancar a baleia, e qual foi agora a difícil? A primeira foi eu ser um rapaz novo com 15 anos, ia fazer 16 anos, e o meu trancador deu-me o arpão para eu trancar a baleia. E eu, como não tinha medo, peguei no arpão e tranquei, cabeça com cabeça, foi a maior alegria. Depois trancámos a baleia, disseram-me eles, tu tens uma patente, aqueles velhotes tinham uma patente, quer dizer, tínhamos que levar todos para te comer e beber, e eu que tinha que pagar. Disse, ok, fiquei contente. A segunda, a cabo de 2 anos, eu tinha 17 anos, antes de ir para a tropa, a gente foi para a baleia, mas estava muito mau tempo, a gente estava com o pano rizado, e o Mol Garcia disse, eu não tranco baleia nenhuma, virou-se para o caiador, eu não tranco baleia nenhuma. Mas tens de trancar, que é uma vergonha. E elas saíram ao pé da gente e a gente estava a bater com as pazes para ver se elas iam para o fundo, e elas não iam. Diz ele, eu vou enviar o arpão para as arcas, se apanhar a baleia, ela vai morrer, se não apanhar, a gente fica com o arpão atrás. Mas logo por sorte, com a velocidade que a gente levava no bote, que era o pano à vela, ele foi a ela, binga, e trancou-a, e ficou preso. Mas naquela velocidade da linha da leixa, da selha, a gente é que tem uma coberta, e eu tirei a coberta da linha da selha e ela fez um corrupio. E aquele corrupio foi ao choque do bote, e o bote deu uma volta tão rápida que eu fui-me virar para a beira do bote e já não agarrei o bote, agarrei o mar, fui lá para baixo. Bem, sabe, eu era novo, eu tinha uma suéte e um chapéu de palha antigo, e eu vim, mas eu fiquei longe, eles não me viam. Porque o barco não parava. Não, eu fiquei longe, mas isto é acima do mar, não tinha pé de pancada nenhuma, tirei o meu chapéu de palha
e tinha uma senhora de lá despia com a coisa, sem a pé a pancada, e fui danando para o bote, e eles em cima da baga de mar viram-me. Eles estavam a gritar, faltou o Joaquim, e eu ainda abanava. E o mar estava grosso. Estava a baga de mar a arrebentar. E eles viram-me, a gente costuma, o lançope, que é uma corda que daqui para lá para o fundo, sim, que amarra a lança, que é para enviar, para matar a baleia. Exato. E eles amarraram da lança e enviaram-me o lançope e puxaram-me. Foi a peça que eu mais me custou. Sim, a tua vida esteve em risco, porque o mar estava ajeitado e estavas a muita distância. E não, que era baleias de cardume, estavam mansas. Não era a baleia, mas o mar e a distância. Um rapaz de São Mateus, que não sei como é o nome dele, foi à boca dela. Sim. E ela, a baleia andou com a boca aberta e pegou-lo à frente e andou com ele e calhou que ele ficou atrás. Na boca. E a mim, engraçado, e fiquei entre elas afundearam ali, caldearam-se, e eu fiquei entre elas e fiquei sem nenhum tocar. Uma pergunta, Joaquim. A baleia pegou-lhe na boca, desculpa. A baleia pegou-lhe na boca e não feriu. Feriu na roupa? Não, feriu na barriga. Ou feriu os dentes, foi só na parte da frente. Ficaram marcados porque ele foi para o Faial. As tripas não veio fora. Ele era São Mateus do Pico. Sabes o nome dele? Não sei. Mas é do meu tempo. Sim, e um ano aproximadamente que isto aconteceu? Isto já há uns anos, que já estou no Canadá, vai com 45 anos. Já para... Tu estás falando em 50... É agora 50. 58, 59. Não, agora 50 anos que isto já se passou. Sim, 50 anos, mas o ano de 58, 59, 60... É para aí. E outra coisa, isto foi no Mar das Lajes do Pico que isto aconteceu? Isto fora de São Mateus. Fora de São Mateus. Baía da Prainha, para ali. Sim. E o homem salvou-se, foi para lá, eles pegaram nele e ele salvou-se. A outra, sim, o meu trancador, que era o Mol Garcia, o Manuel Cristiano, que os coitadinhos já morreu. O Mol Garcia gostava sempre de dar a lança e o arpão para ele, que ia mais a gente. E ele foi lançar a baleia, e a baleia assim que sentiu a lança, dele no bote, que ele foi por lá. Foi, e a gente ficámos sem o ver. E demos todos a gritar, e falta o Manuel Cristiano, e ele sai entre a lancha e o bote. A baleia saiu. E a lancha deu força, que temos aquelas salva-vidas, e enviou-lo, e a gente estava a ver, e ele não foi assim com a mão para agarrar a boia. E a gente vimos, puxámos de força, assim que o bote chegou para dentro, ele já ia fundo abaixo. Um tio meu, que também já vos é vigário, desce para baixo, mas mergulhou assim e agarrou na camisa, e esfregámos nele, arrebentou-lhe os ouvidos, a boca, aquela espumaça, sangue, a lancha pegou nele, foi para o Faial. Foi as coisas que eu vi assim mais. Mas ele escapou, mas nunca mais os pulmões dele, nunca mais prestou. Mas o que é que aconteceu? A baleia bateu nele? A gente quando tranca a baleia rola-se e fica ali. Sim. Só que a gente, chegou a altura da gente ir lançar a baleia, a gente chama o lançou. A gente puxa a linha, que é para dar a lançada para matá-la. Aí eu chegando a ela, e ele arriou com a lançada, assim que ela sentiu a lançada, ela correu, fez só assim. Não foi fez só um toque, e fui bastante para ele ir por lá fora. Foi, e desceu, foi lá para baixo muito, e tivemos o Manel, quando ele sai entre a baleia e o bote. A lancha deu força, mas ele já não teve audâncias, nunca mais falou assim de agarrar a boia. Sim. A gente remámos depressa e para o agarrar. E conseguiram antes que ele afundasse. Exato, foi isso que vi. Nunca mais ouviam. Foi isso que vi na minha vida de poucos anos que lá tive. Está bem. Mas só tenho pena que vou às Lajes do Pico quando veio aqui de imigração, matar saudades. Diz. Prossegue. Enche de força, vá lá, acaba o resto. Não, matar saudades de quê? Não vejo ninguém dos homens. Sim. Mas o mesmo sucede aqui. Nada. Homens que E eu era uma criança para aquela gente, uma criança que me estimavam. Eu também que fui criado na vida do mar. Sim. Não é por dizer que era melhor que os outros, não. Mas eu princípio a criança foi remando e fui fazer isto, e fazia um pouco. Foste fazendo e justificando a tua presença. E quando saí, tinha um homem como outro qualquer na vida da baleia, na Albacória. Sem dúvida nenhuma. Não tinha problemas de me aparecer assim, não, a fazer. E assim ficou. Bom, eu acho que está o principal que está dito e o resto ficará para a próxima. Exato, obrigado. Está
Muito obrigado e muito obrigado não a mim, o produtor. E produtor. Sem ele não íamos a lado nenhum. Obrigado. O produtor e a produtora, a Silveira, a senhora Silveira. Obrigado. Muito obrigado e que vocês sejam muito felizes e tenham tudo o que gostam nas vossas vidas. Obrigado, amigo.